Pessoal, vamos lá. Quem vai falar do que hoje, Matheus? Hoje a gente vai ter VMware on Cloud. Trouxemos aí o gentleman aqui, o Alan. Tudo bem, Alan? Bom dia. Bom dia, senhores. Tudo bom? Beleza. Pessoal, vou dar um minutinho para o Alan se apresentar aí, mas, cara, o Alan é um ultra parceiro nosso, o pessoal da Triple S, parceiraço nosso, monstros de VMware, conhecidos nossos de longa data, meu de longuíssima data, e, veio aqui reforçar o time para a gente falar de solução de VMware na AWS. Alan, se apresenta aí rapidinho, cara. Obrigado, Flávio. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alan, eu sou responsável pela parte de arquitetura dentro da Triple S. E a ideia hoje é a gente passar rapidinho, explicar o que é uma dessas estratégias, como é que ela funciona e por que a VMware entrou nesse mercado para oferecer uma solução em conjunto com a AWS para trabalhar nesses planos de migrações. Então, e quanto poderosa é a solução, né? Vamos ficar entre nós, aí é uma solução muito poderosa. Apesar de ser uma solução mais enterprise, a gente vai entender isso ao longo da apresentação do Alan. Não é para projeto pequeno, né, Alan? Sim, não é para projetos muito pequenos, mas é uma baita solução aí e que vai ajudar bastante gente a simplificar e facilitar essa jornada, né? Não, com certeza. Então vamos lá, começar a falar um pouquinho do VMware Cloud, por que ele surgiu, por que ele nasceu. Tá? A estratégia nossa agora é falar um pouquinho sobre como é que essa jornada, como é que são essas estratégias de migração. Então, se a gente falar de aplicações de negócios modernos, né, isso é uma frase já comum, né, aplicações de negócio, elas requerem flexibilidade, né. Isso só acontece hoje através de uma cloud híbrida, né. Então, para você conseguir ter as facilidades de poder trabalhar com uma solução híbrida, é um caminho meio complicado hoje em dia, né. A gente sabe que tem uma série de desafios que a gente precisa passar quando a gente fala de as primeiras são basicamente o quê? Inconsistência operacional, né, skills e ferramentas diferentes, ferramentas de gerenciamento e controle separados, SLAs de aplicativos inconsistentes, formatos incompatíveis. Então, quando a gente fala de fazer uma cloud híbrida, esses são os pontos que aparecem, né? Então, quando a gente inicia um negócio não muito bem estruturado, a gente começa a ter uma agilidade reduzida, né? Porque a gente tem tempo para fazer reformatação, preparar a aplicação e deixar ela pronta para a cloud. Os riscos acabam ficando mais altos, né, porque grande parte das companhias, né, quando faz essa jornada, sinaliza que não tem habilidade suficiente para poder administrar e fazer uma mudança dessa, e o custo acaba ficando mais alto, né. A gente tem visto nas lives, né, a gente tem visto nas lives aí, né, Alan, que precisa ter conhecimento, né? Precisa saber, precisa entender. Às vezes não é capacitar uma pessoa, né? Às vezes é capacitar dezenas de pessoas para conhecer e para fazer a coisa do lado certa do lado da AWS, né? Então esse acho que é um baita desafio que entra todos esses pontos que você está dizendo, né? De ter ali a sua estrutura de privada ali com VMware e tal, e a flexibilidade que a galera já está acostumada com VMware dentro de casa, levar isso para quando a gente vai levar isso para a AWS, a gente vai ter todos os desafios que a gente tem já da jornada lá de AWS, né? Acho que esse é um ponto que é bem importante. É muito comum a gente ver a galera começar a ir, ou de repente ir sem se capacitar, e sofrer com as diferenças, né? Não, exatamente. Tanto é que uma das coisas, acho que até o Flávio já comentou muitas vezes nas apresentações, se for comparar lata a lata, cara, cloud fica muito mais caro, cara. Então, de novo, você tem que saber como fazer. Um exemplo vamos falar com um exemplo esdrúxulo, mas um comparativo que a gente pode fazer, a cloud é fácil, né? Você consegue movimentar as coisas para lá, criar da maneira que você quiser, o custo vem. Então, é a mesma coisa que você pegar um carro seu, que você comprou um carro econômico, de combustível, 1.0, etc. Mas você quer ter mais performance para ele, então você vai lá, leva um mecânico, ele coloca um turbo, ele coloca alguma coisa que está disponível lá dentro, você consegue comprar e você consegue usar. Só que o que acontece com esse veículo com o passar do tempo? Quantas vezes você começa a visitar mecânico porque os custos começam a aumentar? Quantas vezes você começa a apresentar problema? Quantas vezes você tem que fazer uma série de coisas diferente do que um fabricante que é especializado naquilo, formado, um engenheiro que projetou o carro, o motor, etc., para funcionar na melhor maneira possível, né? Então, a gente como
como usuário final, que a gente consegue acessar, ter acesso a uma série de componentes, então a gente quer tentar melhorar o que a gente já possui, só como a gente não tem conhecimento suficiente, a gente acaba, às vezes, até deteriorando uma ferramenta que a gente tinha, que no caso era o carro. E essa mesma estratégia vale para a cloud, por isso que a gente tem que procurar sempre os especialistas. Se você encontra um cara que é especialista, um cara que sabe exatamente o que está fazendo, então ele vai falar, cara, não é só turbo, cara, não é só motor. Essa é uma boa analogia, né? Então, de novo, por isso que existem as consultorias, a da rede realmente é forte na parte da AWS, então ele é um cara que vai saber te orientar nisso. Triple S também, a gente também tem expertise, mas a da rede ela é muito mais forte, porque ela nasceu com isso, a Triple S nasceu com o Weber, então a gente tem uma boa distribuição. Então, saber escolher, saber como trabalhar em cima com essas ferramentas e o que você tem disponível, você vai conseguir ter o que você precisa num custo necessário, sem ter manutenção, etc. Tá? Então, essa é uma analogia que a gente faz para tentar exemplificar o que são esses desafios. Né? E voltando para o nosso tema de cloud aqui, para a gente conseguir uma nuvem híbrida, cara, a gente sabe que o negócio ele vai ser um pouco mais difícil. Então, uma nuvem híbrida, ela com infraestrutura de operação constante supera esses desafios. Então, a VMware e a AWS, elas fizeram uma parceria estratégica justamente pensando nisso. Então, se você já tem poder na sua mão e você quer melhorar, por que não você conseguir explorar da maneira mais forte? Então, a VMware e a AWS, elas fizeram essa parceria justamente pensando no quê? A VMware, ela é líder em market share na parte quando a gente fala de nuvem privada, nuvem cloud privada, tudo que eu tenho dentro de casa, né? A AWS não tem nem o que se discutir, ela é a líder mundial também em serviços em cloud, então cada um tem suas características, né? A AWS é flexibilidade, você tem escala global, uma série de outras coisas. A VMware tem todo o conhecimento da parte de compute, storage, então eles têm uma série de ferramentas também internas, então isso, combinar essas duas companhias consegue fazer você ter uma forma mais fácil de você trabalhar com uma nuvem híbrida de verdade. Tá? Então, com o VMware Cloud, ela oferece algumas estratégias que você consegue fazer, né? E trabalhar com essa nuvem híbrida. Primeira coisa que a gente pode falar é que, assim, o VMware Cloud ele é um serviço. Ele é como um serviço. Então, ele é um serviço entregue e gerenciado em nuvem. Consistente. Por que a gente fala consistente? Porque a mesma ferramenta que você tem dentro de casa é a mesma ferramenta que você vai usar em nuvem. Então, o conhecimento que você já tem, você mantém. Ele é portável. De novo, como eu estou usando a mesma ferramenta, eu consigo trabalhar com um workload que está dentro de casa e trabalhar com um workload que vai para a nuvem da mesma forma que eu trabalho dentro de casa. Ele é integrado. Por que ele é integrado? Porque se eu estou dentro da AWS, então eu tenho acesso, eu estou na infra da AWS, então eu tenho acesso ao serviço nativo. Não tem mais aquele ponto de, olha, eu tenho uma base de dados dentro de casa e eu tenho uma aplicação na nuvem porque ela está fácil de produzir. E a latência? E a distância? E os custos? Então isso é uma outra diferença. E qualquer app, né? A gente fala com qualquer app porque a estratégia nasce como? Cara, eu preciso movimentar meus aplicativos para a nuvem. Quando eu estou dentro de casa, ele acaba se tornando um pouco mais difícil porque eu tenho amarrações. Essas amarrações acabam se impedindo que você faça uma transição mais simples, né? Então acaba levando tempo para você reprojetar e fazer uma adoção da nuvem de uma maneira correta. Então a VMware ela ajuda justamente nisso. Então passa uma visãozinha geral bem simples em macro de como é uma estrutura tradicional. Quem trabalha hoje com VMware tem essa visão aqui. Então, nós temos o nosso data center interno. Então, basicamente, a infraestrutura tradicional de um cliente ou um provedor, ele é composto por servidores, que vão rodar o vSphere, ele é composto por um storage para a parte de armazenamento, então todos os dados ficam aqui, e uma parte de core rede, switch, parte de comunicação. Isso aqui tudo é uma parte de infraestrutura gerenciada pelo cliente ou por um provedor. Nele você possui uma parte lógica, que é o vCenter, para tomar conta desses ambientes, e essas VMs, elas estão operando em cima desse hypervisor. Tá? O que a VMware oferece junto com a AWS?
ela entrega a mesma característica da solução, com a diferença que eu estou rodando dentro da infraestrutura global da AWS. Ou seja, essa minha infrafísica agora de servidores, vSphere, vSAN e agora um switch lógico NSX, ele roda uma estrutura bare metal, uma estrutura física totalmente gerenciada pela AWS. Ou seja, aquele ponto que eu tinha que tomar conta dentro de casa, que era o servidor, storage, switch, etc., eu já não me preocupo mais com isso, porque ele é gerenciado já pela AWS. Outro ponto importante eu falei do vCenter e das VMs que estão aqui dentro. Na AWS, quando a gente provisiona, esse provisionamento ele é automático, então não tem que instalar, eu não tenho que configurar, não tenho que fazer patch, isso aqui é gerenciado pela VMware. A VMware provisiona esse ambiente e ele tem toda a parte automatizada para essa criação desses ambientes. Ô, Alan, você tá dizendo, né, gerenciado pela VMware e tal, né? A gente sabe que tá lá dentro da AWS, em geral, os produtos da AWS, a gente vai lá e faz o deploy pela console ou via API ou AWS CLI na AWS, e, cara, a gente taca pau e taca fogo. Como é que é essa história aí de gerenciado pela VMware? Como é que fica a VMware nessa história aí com relação à AWS? Quem que cuida da infra interna somos nós, né, que já estávamos cuidando. Do lado da AWS, lá na matriz de responsabilidade, a AWS vai cuidar de certo ponto, o resto é a gente. E no VMware on Cloud aí, como é que fica essa parada aí? Qual que é a diferença desses dois bloquinhos aí? Bacana, boa pergunta, Flávio. A gente está falando daquela matriz de responsabilidade, né? O que a AWS é responsável e o que o cliente é responsável, né? Basicamente, o conceito é praticamente o mesmo, né? Então, quando a gente fala de infra, o que a AWS é responsável? Ela cuida de toda a parte de infraestrutura, então ela garante a parte de servidores, a parte de armazenamento, a parte de rede física, a comunicação com a internet, a parte de escalabilidade, etc. Quem chegou aí, ó. Presença ilustre. Desculpa, Alan, te cortar. E aí, seja bem-vindo, Ferrari. Ferrari, para quem não conhece, Ferrari aí Para quem não conhece, é só fazer assim, que é o meu QR Code assim, ó. Ferrari aí, velho conhecido do mercado aí, cara, super consultor empresarial nosso aqui da rede, ajuda a gente um montão aí, não tem nem palavras para agradecer. A parte de plataforma, quem está cuidando da plataforma é a VMware, né? Ou seja, tudo que roda como software, licença. A VMware ela cuida da parte de plataforma. Então, quando a gente fala da plataforma, o vSphere, o vSAN e o NSX. Então, aqui é a questão do Cloud Foundation. Então, a parte do ESX, a parte do vCenter, a parte da hiperconvergência, toda a parte de software VMware e toda a parte de aplicação, de patches, remediação, etc., é a VMware que toma conta. Tá? E o cliente ele é responsável pelo quê? Só pela VMware. A VMware que está lá dentro, que ele configura de rede. Então, assim, basicamente é o dado, é a informação que ele está colocando para rodar dentro dessa estrutura. Então, falando de matriz, o cliente ele é responsável por, basicamente, clicar, crescer a estrutura, diminuir e movimentar workloads. O que ele já faz aqui dentro, basicamente ele está nesse nível aqui. Tá? A VMware toma conta dessa parte aqui e a AWS toma conta dessa parte de baixo. Beleza? Show de bola. Voltando, uma das coisas importantes de se falar da solução como um todo, toda essa parte é gerenciada pela VMware, então você tem toda a mesma familiaridade de produtos aqui dentro, né? Tanto on-premises como no VMware Cloud. O que isso faz para a gente? A gente tem literalmente uma nuvem híbrida de verdade. Então, eu tenho um canal que eu posso dizer que é efetivamente uma nuvem híbrida. O que eu tenho dentro de casa e o que eu tenho fora de casa. Então, se eu quiser trabalhar com o meu workload em uma estrutura, eu posso trabalhar na estrutura A, dentro de casa, e na estrutura B, que é no VMware Cloud. Ele permite que eu tenha um mesmo endereçamento de rede, por exemplo, eu consigo fazer extensão de rede, né, uma solução que a gente chama de HCX, ou o próprio NSX, uma parte de L2 VPN, ou então o que a VMware já oferece de melhor na parte de extensão de rede. E com isso, o que me permite? Permite que eu consiga pegar esse mesmo workload que está aqui dentro e transportar ele para dentro do VMware Cloud quente, sem desligar, sem mudar de endereçamento IP. Bruxaria, né? É bruxaria. Então, é aquela coisa que a gente pode, aquela famosa reunião, que você pode um dia bater na mesa quando o seu diretor vem te cobrar, cara, a gente precisa ir para a cloud. Seu gerente vai te cobrar, cara, mas eu tenho um problema, tenho um projeto, tenho estrutura, uma série de coisas. E quando ele trocar endereçamento IP é uma coisa que parece simples, mas que é um baita desafio, né?
Exatamente, porque tem aplicações antigas que está chumbada no código, né? Então, muitas coisas acabam virando problemas, né? Então, você poder chegar nessa reunião, virar para o cara e falar assim, cara, eu tenho uma solução que consegue fazer, literalmente fazer um relocate, né? Depois, lá para frente, a gente vai falar dos 7Rs da AWS, né? E a VMware ela também tem esse mesmo conceito. Falar que você simplesmente pode tirar um workload de dentro de casa e movimentar a quente, meio do dia, funcionando com o mesmo endereço, é literalmente a palavra é engraçada, mas é um cala-boca para eles, né? Fala, cara, aquele trabalhão enorme que a gente colocou tá bem simples aqui agora. Você quer que eu trabalhe que eu vou para a nuvem? Já fui. Exato. O que é legal é que assim, a gente consegue fazer na camada de infra, né? Não pode ser rapidamente resolvidas pelo pessoal de aplicação, né? A gente sabe que sempre que a gente vai levar uma aplicação para Cloud Native, a gente acaba tendo que mexer muito com a aplicação. Quando a gente tem esse tipo de infraestrutura, né? Quando a gente usa o VMware Cloud dessa forma, a gente, cara, estende mesmo e migra, cara, dá para ser assim, óbvio que a gente pode melhorar, mas assim, a gente migra do jeito que tá mesmo, assim, a gente pega o que tá aqui, leva para lá, depois a gente vai pensando ali, né, depois estando lá, a gente tá do lado da AWS ali, conectado diretamente ali com latência de 2 milissegundos, e aí a gente consegue e eu ouvi um termo bacana esses dias, né, a gente consegue ir desidratando, né, parte da aplicação. Então, às vezes, se eu tenho uma aplicação que faz mais sentido ela estar em Cloud Native, eu posso ir desidratando essa aplicação, ou nossos workloads, de forma que eu possa ter o melhor dos dois mundos. Sim, exatamente. Então, isso é uma facilidade grande, por quê? Porque, de novo, eu estou próximo da AWS. Então, uma das coisas que é importante também dessa solução é a parte de comunicação, né? Então, toda a parte de comunicação TCP, a gente tem integrado. Então, de novo, eu consigo estender minha rede que está aqui dentro. Eu posso colocar, depois, mais para frente, a gente vai falar de tipos de conexão, tá? Como é que a gente estabelece isso. Eu consigo estender minha rede, eu posso fazer roteamento entre essas redes, então, por exemplo, eu não quero estender todas, ou então eu quero estender todas, eu quero acabar 100% desse ambiente, ou não, eu quero manter só uma parte desse ambiente para cá, uma parte para lá. Não, eu quero fazer upgrade desse ambiente, então fazer um relocate, movimentar para cá, fiz o upgrade, posso voltar para cá. Então tem uma série de outras coisas que esse tipo de modelo e a nuvem, ela facilita para você. Segundo ponto, qual que é? Comunicação, de novo, eu estou dentro da estrutura global da AWS. Então, se eu quiser utilizar um serviço nativo, eu estou lá dentro. Eu tenho uma comunicação interna. Então, a preocupação que existiu antigamente de, olha, eu estou on-premise, você precisa acessar um serviço em nuvem, mas eu tenho uma certa latência e eu quero garantir uma latência menor, eu contrato um Direct Connect, ok, estamos em São Paulo, beleza, eu mantenho 1 milissegundo, 2 milissegundos com Direct Connect. Aqui dentro, eu estou falando de microsegundo, micro milissegundo. Então, dentro da mesma Z, estando dentro da mesma Z ali, vai ser, cara. Exatamente. Acho que o que tem de menor de latência de rede no mundo hoje você vai encontrar ali dentro, né? Exatamente. Então, literalmente, você tem um data center dentro da AWS. Então, seu data center virtual está dentro da AWS. Então, essa parte de comunicação é um ponto muito forte. Então, de novo, você pode falar com o seu ambiente on-premise e você pode falar com a sua iniciativa de Cloud Native. Outro ponto importante de falar desse modelo de solução é o quê? De novo, os conceitos. Então, quando a gente fala de arquitetura, a AWS tem o conceito do Well Architect. Você tem que pensar sempre em como eu vou planejar, disponibilidade, contingência, etc., né? Então, algum dos pontos que são chaves é o famoso crescimento, demanda, auto-scale, né? Contorno de falhas. Como é que isso funciona? Né? Eu tenho que preparar alguma coisa? Na verdade, não. Né? A VMware, junto com a AWS, elas já usam as funcionalidades que tem nativas, né? De auto-scale e auto-remediação. Então, se eu tenho uma falha, automaticamente um host novo entra aqui dentro, ou então, antes de uma pré-falha, ele identifica que esse workload teve problema, ele adiciona um novo host, ele evacua os dados para cá, retira o host antigo, e seu host físico ele já está substituído com seus dados inteiros lá dentro. O mesmo é válido para quando eu for crescer. Então, digamos, eu cheguei em 90% da capacidade, dependendo do threshold que estabelecer, de processamento, qualquer coisa do tipo, eu cresço. Não quero mais, eu tiro. Mais para frente a gente vai falar de alguns detalhes também, porque à medida que a gente vai crescendo, diminuindo, ele cresce horizontalmente aqui o crescimento dele é sempre horizontal. Então, eu vou crescer armazenamento, eu vou crescer processamento, eu vou crescer memória, uma série de outras coisas. Legal? Isso aqui é uma visão geral, tá, do que é o VMware Cloud, mas depois a gente entra em detalhes. Uma coisa importante de se falar é a questão de resiliência. O Flávio já falou algumas vezes sobre
resiliência, né, e zonas de disponibilidade, regiões, etc. Mas é sempre bom a gente abrir um slidezinho para isso, para falar do quê? Quando a gente fala de solução em nuvem, a gente está falando de que ele está alocado em algum local que a gente não conhece. Mas que local é esse e como é que a AWS ela distingue os serviços dela? Então, basicamente, eles são quebrados em regiões. Uma região é uma localidade global. Essa localidade global ela é composta, no mínimo, por 3 availability zones. Isso aqui é uma característica da AWS, então ela seleciona essas availability zones para justamente ter uma proteção em nível de falhas, né? E toda a zona de disponibilidade, ele é composto por 2 ou mais data centers. Então, assim, quando a gente fala de uma Z, não significa que é um data center. Eu tenho no mínimo 2 para garantir contingência, porque se eu falho um data center, eu tenho que ter outro para continuar. Onde é que esse workload está? Então, quando a gente fala que a gente cria um ambiente do VMware Cloud, ele está dentro de uma zona de disponibilidade. E a zona de disponibilidade, ela já é composta por data centers. Ou seja, a gente não tem um ponto único de falha. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho de SDDC e como é que a gente faz a estratégia de definição, né? Como é que a gente escolhe a solução, quais são os tipos de instância, quais são os tipos de host, como é que é a parte de armazenamento, como é que é a parte de network, e depois a gente abre um pouquinho mais. Tá? Então, avançando um pouquinho mais uma vez, o VMware Cloud na AWS é um serviço em nuvem. Então, ele foi projetado para trabalhar como um serviço. Então, aqui, basicamente, eu estou praticamente lendo o que está escrito aqui, porque não tem muito o que falar, né? É um serviço oferecido e suportado pela VMware e seus parceiros. Mais uma vez, updates, patches do SDDC é gerenciado pela VMware. E os clientes podem comprar VMware Cloud através da VMware, AWS, ou então através de seus parceiros, tá? Aí qualquer um dos dois aí. E como é que eu pago essa parada? Porque você está dizendo que eu posso comprar da VMware da AWS, né? Uhum. E como é que eu faço isso? Vamos supor, eu já sou cliente da VMware, mas não sou cliente da AWS. Eu posso comprar direto da VMware, porque eu vou ter a console da AWS também. E como é que fica essa história? Bacana. Você tem vários meios de poder fazer isso. Então, todos os caminhos hoje são válidos. Então, se você tem já VMware, você pode falar diretamente com a VMware. Você pode buscar um parceiro para poder trazer qual que vai ser o melhor caminho. Você pode tratar direto com a AWS também. Ou então, existem até provedores, né? No caso, nós somos um deles. A gente tem... O Ferrari até pode comentar um pouco mais depois, mas a gente é um cara que a gente chama de MSP. Service Provider. A gente é um dos... Acho que o único, não sei se o único no Brasil, o único na América aqui, que pode... gerenciar um ambiente desse, criar um ambiente desse, vender um ambiente desse para um cliente, né? Mas você pode tratar diretamente também com a VMware, você pode contratar diretamente pela VMware e diretamente pela AWS. Os modelos, eles têm precificação, acho que se precisar, depois a gente abre um negócio à parte, mas os preços são abertos e mudam. Alan, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. São 3 rotas, Flávio. Uma rota, 2 pela VMware e uma pela AWS. Então, pela AWS, na verdade, eu poderia até dizer que são 2 pela AWS. Da AWS você pode fazer via um adendo a um EDP, chamado PPA, Private Pricing Agreement. Ele, na verdade, não é um EDP, ele é um adendo de um EDP, ele contribui para o consumo de um EDP, mas o desconto dele é separado do EDP. Então, se você tem 20% no EDP, você vai ter um desconto separado só para o VMC. Ele é elegível a todos os programas típicos da AWS, então tem essas vantagens, MAP, PMP, aquelas coisas todas. Programas que ajudam os parceiros, né? Que ajuda os parceiros e ajuda os clientes em alguns casos, né? Por exemplo, nas fases de migração, etc. E pela VMware existem duas rotas. Existe a rota de você comprar créditos upfront e coloca tipo numa carteirinha, e essa carteira vai sendo um cofrinho, esse cofrinho vai sendo esvaziado à medida que você vai consumindo. E aí você, sempre que quiser, sobrou um dinheirinho, pagou a prestação do apartamento, etc., sobrou uma graninha, você vai lá e bota nesse cofrinho e aí esse dinheiro vai sendo consumido à medida que você consome. Ou via MSP, que por acaso no Brasil, na verdade em Latam só tem a gente por enquanto, mas é um consumo mais... baseado em gestão pela TripleS e que você pode pagar mensalmente, tem outras formas de pagar e ele é sempre pago depois que você consumiu e não antes de você consumir. Tá?
Então, a diferença são essas 3 rotas. E aí, as 2 rotas da VMware, o benefício que tem é para quem já é cliente VMware e tem, eventualmente, alguns descontos, etc., pelo fato de já ser cliente VMware. Legal, show de bola. É um modelo um pouco diferente, né? Assim, um modelo um pouco diferente de AWS pura, né? Até porque tem a VMware na jogada aí e tal, né? Então, quem dos dois mundos tem que conseguir usar o relacionamento que tem com seus parceiros, né? Mais uma vez, uma mensagem aqui, seu ambiente novo e nossa missão. Então, o que o cliente toma conta e o que a VMware toma conta? Basicamente, o cliente é clicar, adicionar host e assinar políticas de storage. Tá? E o que a VMware toma conta? Toda essa parte aqui de instalação de host, disk group, etc. Todos os componentes que são da VMware. Aqui são modelos de contratação, né? Modelos de contratação e consumo são flexíveis, né? Então, você tem baseado por billing, sobre demanda, por modelo de horas, 1 e 3 anos por modelo reservado, e você tem os add-ons. Outros métodos, os métodos de pagamento, SPP, HPP, uma PO, ordem de compra, e cartão de crédito. Mais para frente, depois eu vou abrir um parênteses aqui para o Ferrari abrir mais uns detalhezinhos para vocês. Então, qual que é o nosso discurso? Né? Discurso comum. Manter e expandir, consolidar e migrar, e reduzir e eliminar. Então, é uma das coisas, esse é o approach. Então, isso é o que o VMware Cloud ele permite você fazer. Você consegue, como a gente falou naqueles outros slides, no slide geral, você consegue expandir seu data center, né? Você consegue consolidar os seus ambientes, né? E você consegue reduzir e eliminar. Então, você começa a escolher o que eu quero manter, o que eu não quero manter, o que eu quero fazer, e aqui vai começar a entrar naquelas questões dos 7R, dos 6Rs, tá? Mas mais pra frente, deixa um parênteses aí pro nosso amigo Ferrari ali. Então, falar rapidinho de alguns casos de uso. Então, quais são os principais casos de uso que a gente tem hoje, né, com o VMware Cloud? Disaster Recovery, né? Data Center Extension, Cloud Migration e Next Generation Apps. Então, quando a gente fala de Disaster Recovery, basicamente se você um novo DR, substituir algum que você tem, ou complementar algum que você também já tenha. Depois a gente pode abrir um parênteses de 1 minuto para cada um deles, tá? De cada um desses. Aqui são alguns casos públicos que a gente tem, tá? Então, a gente só fala depois um pouquinho de cada um deles. Data Center Extension, então a expansão do que você já tem, aumentar sua capacidade. Você tem para desktops virtuais e aplicações publicadas, ou então expandir para teste e desenvolvimento. Migração para cloud, então aplicações específicas, né? Data center crescendo lateralmente, um refresh de infraestrutura. Tá? Então, quando a gente está trocando infraestrutura, também é um cenário para ele. E as novas gerações de aplicativos, então, modernização, construção de novos aplicativos e aplicações híbridas. Né? De novo, a gente está lá dentro, então a gente pode trabalhar com isso. Então, vou falar do primeiro caso, assim, um minutinho, rapidinho. A recuperação de desastre, né? Quais são os pontos os pain points desse caso aqui? Ele precisava consolidar várias empresas no mesmo contrato, tinham renovações com datas diferentes para o seu DR, e ele tinha que concluir esse trabalho com um tempo muito restrito. Né? Primeiro, consolidar tudo isso, trabalhar num contrato único. É o mesmo ambiente, ele conseguiu movimentar, basicamente utilizando aquela visão que a gente falou no começo, e aí ele eliminou gastos de CAPEX, né, com maior agilidade. Então, por quê? De novo, eu estava com vários data centers, tinha vários contratos para gerenciar, e agora tem um ponto único de contato só. Então, é a VMware. Então, isso aqui foi um caso de um approach para DR. Essa empresa de jogos aqui, ela também tinha uma necessidade de expansão. Então, o data center dele atingiu a capacidade máxima, né, ele queria usar ferramentas em nuvem, e a migração quente era um ponto necessário. Né? Ele não podia parar, porque a gente está falando de jogos e as pessoas, 24 horas por dia, a gente tem pessoas trabalhando com isso. Então, eles movimentaram 650 workloads, né? Para de novo, utilizando aquelas mesmas características. Então, ele manteve o teste de desenvolvimento ininterrupto durante as migrações. Né? A complexidade de risco de migração também diminuiu, então, ou seja, ele resolveu aquela questão de poder movimentar o dado de um lado para o outro. E agora ele foi capaz de entregar jogos mais rápido, né? Porque, de novo, eu já estou lá dentro e eu tinha uma necessidade de expansão. Essa expansão ela foi atendida de uma maneira muito rápida pelo provisionamento e por ser um serviço em nuvem. Alan, falando de provisionamento, pergunta rápida. Em quanto tempo, se eu precisar subir, vamos supor,
desespero. Estamos no desespero. Tá? Meu cluster de VMware estourou, a Dell atrasou, falou que vai demorar 45 dias para entregar minhas coisas, e os meus jogadores estão desesperados, porque o avatar dele começou a demorar para carregar, e ele está desesperado, a gente precisa expandir o nosso data center agora, e eu falo pro cara, para pegar a tua melhor equipe, né, ou você conseguir desmobilizar a sua equipe agora. Quanto tempo você está com um cluster de VM, seu cluster de VM estendido lá na AWS para começar a migrar, ou para começar a subir máquina nova no seu cluster do lado de lá? Legal. Boa pergunta, Flávio. De novo, como a gente está falando de um processo automatizado, basicamente você precisa só de algumas coisas. Você tem que ter uma conta na AWS. Se você não tiver, no momento que você for criar seu SDDC com a VMware, ele te manda para um wizard para você criar. Você seleciona aonde você vai querer criar esse ambiente, São Paulo, Oregon, então nas regiões que estão disponíveis, então esse disponibilidade também está crescendo à medida que a solução avança. Você escolhe a quantidade de hosts, né? Qual que vai ser o modelo, se vai ser um modelo numa zona de disponibilidade só, se vai trabalhar com cluster estendido, etc. Atrela sua conta, a AWS, qual que vai ser a conta que ele vai entregar, porque é um serviço da VMware, é uma VPC da VMware, então ele só integra com a sua VPC. E manda provisionar. Mandou provisionar, em até no máximo 4 horas você já tem um ambiente 100% operacional. Então você já pode usar o ambiente a partir de 4 horas. A gente pega no dia a dia, quando a gente faz os deploys com os nossos clientes, a gente percebe que leva um pouco mais, até tem vezes que leva 2 horas, ou um pouco menos, ou aí varia um pouquinho mais. Aí depois, provavelmente, aí depois a gente tem que fazer uma parametrização e tal, né? Vamos dizer, uma parametrização simples ali para estender, para poder resolver o meu problema. Quanto tempo mais eu gastaria aí? Óbvio, né? Para tocar só o que é prioridade mesmo. Então, só para conectar no meu VMware mesmo, fazer a priorização simples. Para fazer toda a parte de integração mais simples possível, em um dia você já fez isso. Tá? E para você migrar os seus workloads, cara, a gente pode dizer que, dependendo da banda que você tiver, seus workloads eles vão para lá. Na mesma semana que você está trabalhando, você já consegue estender para lá. Show. Aí é banda, né? Aí é banda, aí não tem que fazer. Mas sei lá, em 2 dias, em um dia, teoricamente, bem trabalhado aí, se precisar virar uma noite, a gente está com o cara estendido pronto para rodar. Sim. Pronto para pegar minha VMzinha e arrastar para a nuvem. Exatamente. Seja São Paulo, seja Norte Virgínia. Isso aí. No pior cenário, assim, digamos assim, o cara tá, que nem você falou, tá desesperado, ele chamou o parceiro correto, chamou a pessoa correta, enquanto tá provisionando, a gente está conversando sobre comunicação, como é que vai estabelecer, como é que ele quer crescer. Então, nesse meio tempo que ele está provisionando, do lado do cliente, a gente também já está preparando o que vai ser de rede, o que eu vou estender de rede, o que eu tenho que mandar para lá, o que eu tenho de banda, qual que vai ser a estratégia de crescimento, eu levo máquinas para lá, coloco uma lá dentro e culo nas outras. Eu tô falando um caso hipotético, tá, pessoal? A gente, né, normalmente quando a gente pega um projeto que a gente leva tempo para planejar e tal. Tô falando um caso hipotético aí, né, só para trazer uma pergunta difícil de responder mesmo, Alan, mas cara, é bruxaria, né? Assim, a gente pegar de um dia pro outro, começar a migrar dentro de um padrão ali, um cluster de VMware, que a gente sabe que demorou um tempão para subir e tal, cara, é um poder muito grande. É claro que, né, depois a gente tem custos, tem tudo mais que precisa ser analisado, né, mas numa crise, né? Sim. O bacana é esse, ele é o conceito de nuvem, está disponível, você quer usar, está lá disponível, ele provisiona. E depois qualquer crescimento que você faça lá dentro, aí é questão de minutos. Quero adicionar um host a mais, não gostei, quero crescer mais um host. Em questão de alguns minutos, já tem outro host, já cresceu capacidade, já cresceu armazenamento. Aqui é um outro caso, né, que era para fazer uma nuvem híbrida, né, então ele queria fazer uma migração rápida. O que ele fez? Ele precisava evacuar o colocation dele. Ele tinha um custo muito alto com data center corrente, né? E estava com problemas de SLA. Ele tinha restrição de cronograma para o contrato dele ia expirar, né, com colocation. E ele estava procurando também aproveitar alguns serviços nativos, como é que ele fazia. Então, mais uma vez, com o VMware Cloud ele movimentou 380 VMs, 30 terabytes, migrando para a cloud em 20 dias. Então, de novo, isso aqui foi pensado, feito, produção, 20 dias, ele já estava com tudo provisionado para trabalhar. Então, ou seja, o que ele evacuou todos esses dados em questão de 20 dias. Então, de novo, você deu aquele exemplo do comprar máquina, etc. Cara, em 20 dias ele já fez tudo, ele já estava disponível. Tá? E, de novo, ele já estava lá dentro e aproveitou os benefícios que ele tinha da própria cloud. Mais um caso aqui.
aplicações críticas de negócio. A Stagecoach, ela precisava também de uma migração rápida, né? Então, ela precisava implementar diretivas Cloud First, escalabilidade e agilidade na implantação e consistência operacional. Ele precisava de resiliência nos aplicativos de missão crítica. Então, o que ele já estava trabalhando, ele já tinha em mente Native. Então, o que ele já trabalhava em cabeça Cloud Native, que ele já estava com uma data de 10 semanas para qualquer coisa que ele tinha que fazer nessa linha de pain points, ele reduziu para 3 semanas. Então, de novo, por quê? Manteve a consistência operacional, manteve a resiliência, trouxe a agilidade e continua mantendo a sua diretiva Cloud First. Ou seja, todo aquele trabalho que eu já tinha de dentro, eu consegui manter, né, com um prazo muito curto. Aqui tem alguns depoimentos deles, né? Anteriormente levava 6 semanas para solicitar o hardware, 4 semanas para configurar, etc. Isso porque ele já tinha um negócio bem ajeitado, né? O VMware Cloud, ele reduziu o risco de movimentar os aplicativos e ele pode aproveitar uma infraestrutura consistente e o modelo operacional. Então, esses aqui são falando um pouco dos casos aqui. Beleza? E aqui a gente vai falar um pouquinho também da parte de economia. Por que a gente fala de economia? Primeiro ponto. Esses aqui são alguns dados, tá? A gente tem algumas fontes, né, que a própria VMware levantou com IDC, etc. Então, qual que é a maior redução de custo? Então, vamos falar de infraestrutura operacional. Então, a gente sabe que tem custo operacional para manter uma infra. Desde hardware, contrato, manutenção, patch, etc. Então, mandando para lá e você se preocupando só com a VM, você tem uma redução grande de custos. Né? Outro ponto. Ele fica os custos ficam menores e é mais rápido para você migrar para a nuvem, comparado com a iniciativa Cloud Native, né? Então, de novo, estou lá dentro. Os pontos que me seguravam de transporte, que é características de aplicação, endereçamento IP, versionamento, etc., latência, ele praticamente eliminado. Então, você reduz todo aquele problema que você tinha de meses para poucos, vamos falar poucos meses, digamos assim, projetos de anos viram poucos dias. Alguns pontos são exclusivos da VMware, né, que é os 4 pilares aqui: retrabalho, reskill, remand, repair. Fatores exclusivos da VMware, né? Retrabalho. Então, a gente elimina retrabalho justamente porque mantém a consistência operacional, né? E os custos de migração praticamente são eliminados. Então, aqui um exemplo de 700 workloads movidos em 9 dias. Tá? Reskill. Então, eu mantenho as minhas capacidades, o conhecimento que eu tenho. Isso, de novo, agiliza todo o processo de migração, porque eu estou, de novo, usando as mesmas ferramentas. Isso reduz aquele custo que a gente tem de treinamentos, de capacitar times, contratar mais alguns terceiros, etc. Isso aqui é um número que aparece de exemplo do que a gente salva em treinamentos, em o que é perdido com produtividade, etc. Né? Isso aqui é um número que foi gerado, basicamente um número que ele puxou a VMware aqui para apresentar, mas para ter uma ideia que isso aqui é um outro tipo de saving. Né? Manter aqui. Então, mais uma vez, custos de manter a aplicação de volta, digamos assim. Se eu fiz alguma coisa errada e eu preciso trazer de volta, né? O tradicional você já pagou para fazer aquela alteração, migração. Por algum motivo você precisa voltar, né? Você não precisa se preocupar, você pode trazer de volta e eliminar qualquer tipo de risco, né? Durante essa... Não comprou hardware, né? Você não comprou hardware. Não... Exatamente. Então tem aquelas coisinhas que você leva também você leva para fora e fala assim, cara, vou levar isso aqui, e você começa a perceber que não era exatamente o que você queria, tem alguma questão regulatória mudou, não, você precisa manter aqui, não pode mandar para a nuvem. Então, imagina que você investiu uma grana enorme para poder mandar, e daqui a pouco vem uma auditoria e fala assim, não, isso aqui você precisa manter. Aí você fala, puxa, agora para trazer de volta. Então, isso também é fácil. Então, isso salva uma boa parte de grana, porque o cara tem que fazer um projeto novo para trazer de volta. E ele se paga, né? De novo, por que ele se paga? Porque você não precisou contratar ninguém para o projeto, não precisa vamos falar assim, eu não precisei trabalhar nenhum dos outros pilares aqui, então ele praticamente se paga. Né? Então os custos de administração são valores inerentes aí, que são resultado desse tipo de trabalho. Tá?
Então, vamos lá. Aqui é falando mais do mesmo, né? Inovação acelerada, resposta de negócio aprimorada e economia de custos, né? Então, só um pouquinho reforçando aquilo que a gente falou antes, né? Que ele facilita você ter todas essas frentes, né? Então, a gente pode trabalhar com essa visão de inovação acelerada, as tecnologias mais recentes, então você não precisa mais se preocupar em planejar o que você tem que crescer, fazer upgrade, qualquer coisa do tipo, porque essa dor já foi passada para frente. Né? Então, resposta de negócio aprimorado. Então, quando você precisa crescer capacidade, cara, eu comprei uma empresa nova, eu preciso crescer, expandir, cliques. Eu preciso só clicar, crescer, está resolvido. E economia, né, de custo, de novo. Você tem algumas visões ali que você pode oferecer, né? Você muda a visão de CAPEX para OPEX, por exemplo. Não que você não tenha a opção de pagar CAPEX ainda, você pode pagar já como CAPEX, né? Mas você pode trabalhar em custo operacional. Né? Então, vou falar alguma coisa, Ferrari? Quando você quiser, acho que eu já consegui aqui. Legal. Então, agora acho que eu vou passar aqui a bola para o Ferrari um pouquinho para ele abrir os... Na verdade, o que eu queria falar era o seguinte, cara. Eu acho que um dos casos de uso que o Alan falou, ele diz respeito a modernizar aplicações, né? E na AWS, né, existe essa, quando se fala de migração para a nuvem, ela, acho que talvez vocês já conheçam esse quadrinho aqui da AWS, que são 6 R's, né? Eu dei o desconto lá do Alan, que o Alan tinha 7, eu cortei um já, mostrando meu tino comercial aí. Eu falei assim, cara, para reduzir custo, eu cortei um R aqui, entendeu? É que o 7º foi criado justamente com a introdução do VMware Cloud. Ah, entendi. Saiu bem. O Alan, a gente chama ele de Alan do pavê aqui dentro da TPS. Eu falo que é modo legado. Olha o quadro dele. Esse quadro é muito modo legado, né? Vamos botar esse quadro aí. Mas anyway, vamos lá, cara. E aí o que a gente faz? Na verdade, os 6 R's, cara, ou seja, se uma empresa de fato decidiu por qualquer motivo que seja, agilidade, redução de custos, inovação, chefe mandou, porque motivo foi que o cliente decidiu ir para Cloud Native, o cliente tem que tomar algumas decisões, né? E este ponto aqui de decisão, né, que é a decisão de qual caminho de migração eu vou seguir, é um ponto crucial. Então, o que a AWS chama de 6R são algumas alternativas que você tem em relação às suas aplicações. Então, 2 aqui que estão em cinzinhas são, olha, eu vou manter do jeito que está, on-premise, não vou mexer, deixa do jeito que está, é uma aplicação legada que foi sujeito a 40 anos que está lá, ou é um mainframe que eu não vou mudar agora, deixa lá. A outra é simplesmente destruir aquela aplicação, não sabia para que ela servia mesmo, fui lá, tirei do cabo de rede, ninguém reclamou, fica com ela para fora. E os outros 4 caminhos, que são o refactoring, né? Ou seja, o redesenvolvimento, o rebuild da... É o mais dolorido, né? Que é o mais dolorido. O repurchasing, ou seja, uma aplicação que eu tinha de CRM interna, eu resolvi migrar para SaaS do Salesforce, ou para Sugar CRM, ou para o que seja, né? Um replatforming para outra plataforma que seja mais adequada para a nuvem, ou rehosting, que seria o caso do lift and shift, que entraria, por exemplo, o VMware Cloud. O que o VMware Cloud permite, em muitas situações, é pegar esse ponto de decisão e mover ele um pouquinho para frente. Ou seja, eu tiro praticamente todas as dificuldades que a gente tem de ter um data center próprio e eu posso tomar esta decisão de fazer o refactoring, por exemplo, um pouquinho mais para frente, com algumas vantagens, e basicamente 3. De uma maneira mais rápida, mais segura e mais barata. Então, rapidez, segurança e preço, e custo, digamos assim. Ferrari, deixa eu fazer uma pergunta capciosa aqui, porque eu já imagino qual que seja a sua resposta, que a gente já falou disso em outros casos. Então é o seguinte, você entende que, é claro que a gente pode ficar ainda, depende muito do cliente, da necessidade, mas você entende que VMware on Cloud é uma solução definitiva?
Não, esse é o caso que eu estou dizendo aqui, exatamente, olha, coloquei uma palavrinha aqui chamada staging, como estágio, né, em que VMware Cloud seja um caminho para que o cliente vá para uma solução de Cloud Native. E aí eu vou explicar um exemplo, tá? Existem outros. Os fantasminhas aqui, um é o Alan, na verdade, e tem outros dois aqui. Na verdade, é os Teletubbies, não? Os Teletubbies, exatamente. Então, você imagina, na verdade, que uma migração tradicional de monolitos, e a da rede pode falar isso com muita propriedade, sem ter um VMware Cloud, para uma estrutura de Cloud Native, a gente poderia dizer que ela é praticamente ou eu levo tudo ou eu não levo nada. Porque para eu efetivamente levar quebrar um monolito, levando para um Cloud Native, eu introduzo um problema chamado link, que é um ponto de falha, e digamos aí no popular bem falhoso, porque link não é um negócio que tem uma variável só, tem 1000 variáveis, e que por melhor que seja o provedor, ele tem que gerenciar 1000 variáveis. E o segundo, ele introduz latência. Então, você quebrar um monolito e levar só parte dele para Cloud Native é uma situação, digamos assim, bem desafiadora. Você concorda com isso, Flávio? Totalmente, né? Porque você deixar uma parte, se você quebra, você desidrata, mas deixa parte da aplicação de um lado e do outro, os microserviços vão falar com latência alta e exatamente. Então, o que o VMware Cloud pode eventualmente ser, digamos assim, uma solução como um estágio, e por isso que eu coloquei o staging, para que a gente possa atingir melhorar esse destino final que é Cloud Native. O primeiro ponto é migrar, por tudo que o Alan falou, migrar de on-premise para VMware Cloud é uma situação extremamente fácil de se fazer. Com HCX, com extensão de rede, com as ferramentas de aceleração de WAN, com as várias ferramentas de migração que existem da própria VMware, entre versões diferentes, vMotion, de métodos diferentes, por vMotion, por Buck vMotion, por Replication, tem inúmeras formas de fazer. Então, este movimento de migrar os monolitos para a VMware Cloud, eu posso dizer que é um movimento praticamente imediato, sem dor, sem treinamento, sem capacitação. Existe um treinamento de VMware Cloud que é de 2 dias. É o único treinamento que existe. Ele é de deploy. É um deploy que vai durar 2 horas, segundo o Alan. Até porque VMware você já conhece, certo? Então, cara, desculpa, se o cara conhece VMware, ou se ele contrata uma empresa como a TripleS, por exemplo, cara, nem o treinamento precisa. Porque o ambiente é exatamente igual, ele não precisa de treinamento. Beleza. Então, ou seja, este movimento de sair de on-premise para ir para a VMware Cloud é um movimento extremamente simples. E aí, o que eu posso fazer? A partir daí, para ir fazendo a minha migração para Cloud Native, eu consigo fazer de uma maneira mais tranquila, quebrando o monolito de uma maneira mais cadenciada, digamos assim. E a partir daí diminuindo. Porque a comunicação agora, eu diminuí 2 problemas que eu tinha. Eu tinha um problema de latência, né, naquela situação anterior que eu estava falando. Aqui eu estou falando que nós estamos na mesma AZ, podemos estar na mesma AZ, né, é uma decisão de arquitetura, mas podemos estar na mesma AZ. E estando na mesma AZ, eu tenho uma conexão entre os dois aqui sub milissegundo de latência. Então eu consigo efetivamente fazer essa quebra do monolito de uma maneira mais faseada. E outro ponto, que o ponto de falha passa a ser uma INI, uma placa de rede da AWS. E cá entre nós, usando a brincadeira, um ponto de falha menos falhoso do que um link que tem inúmeras variáveis. Então, com isso, eu consigo fazer a migração de uma maneira mais tranquila. É um caminho viável para uma transição mais tranquila. A gente meio que atrasa um ponto, já estamos em cloud, né, já estamos lá na AWS, só que sem alguns benefícios dela, mas sem alguns problemas também, e do Privacy, e aí aos poucos a gente vai desidratando ou microserviçando as minhas aplicações para o Cloud Native. Né? Exatamente. E no final que eu ia dizer que você é capaz de fazer, aí eu tenho um outro quadrinho aqui, que eu faço isso mais rápido e com redução de até 35% no custo total da migração.